Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy, no nosso Outubro Rosa, só mulheres poderosas esse mês. Foi uma coincidência, mas ainda bem que a coincidência existe, significa que tem muita mulher mandando ver e mandando bem por aí. Estamos hoje aqui com a Renata Dávila. Olá, Renata. Oi, oi, tudo bom? E com a Camila Signorelli. Falei certo, acho eu. Brasil A Renata está falou. em, Renata está em Londres e a Camila está em Brotas, que é no interior do estado de São Paulo. Eu já explico já por que são elas as pessoas que vão apresentar aqui esse estudo. O ser humano é um animal social. Foi assim que nós aprendemos a sobreviver e a conquistar o planeta. Nem que seja para depois destruí-lo, mas foi assim. Nenhum homem é uma ilha, já diziam nossos avós. Mas o que está por detrás dessa verdade hoje em dia? O que mudou, se é que mudou, nas nossas interações sociais no mundo impactado pela comunicação digital, por uma pandemia e pelo extremar de pontos de vistas políticos. O estudo Relações Possíveis, que vamos conhecer agora pelas mãos de quem o liderou, a Renata Dávila, Chief Strategic Officer da FCB Brasil, e a Camila Signorelli, fundadora da OB Strategy, toma o Brasil como um ponto de partida para encontrar algumas respostas, mas eu tenho a certeza que nos ajudará a refletir e a pensar também sobre a realidade portuguesa. Antes de começar aqui a mostrar o estudo, eu pediria para a Renata e para a Camila se apresentarem muito rapidamente, ou com uma síntese possível do vosso percurso profissional que as trouxe até aqui. Começando pela Renata, por favor. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu tenho aí mais de 25 anos de carreira, bem focada em propaganda, sempre trabalhando no lado de agência, sempre trabalhando com planejamento e estratégia, né? Passei aí, tenho uma longa história com a FCB, a terceira vez que eu estou na FCB, já comecei minha carreira na FCB, voltei, saí, voltei, depois saí, voltei de novo agora. Passei também por agências como a TBWA e a FBIS, né, onde eu até conheci a Camila, onde a gente trabalhou juntas, né? Também tive alguns momentos trabalhando com estratégia de branding e mais focada em estratégia de marcas também, em diversos momentos. Também já liderei, fui presidente do grupo de planejamento do Brasil, e acho que é isso, assim, tenho mãe de dois filhos e estou aqui trabalhando para a FCP Brasil pela terceira vez, muito feliz de estar aqui com vocês, Trabalhando remotamente e remotamente, elogiando o fato de a gente ser uma agência remota. elogiando muito. Uma das pessoas que eu falei para você está aqui assistindo, que é a Vitória, uma rapariga que está aí, que está no Rio de Janeiro, embora trabalhe aqui em Lisboa. Camila, agora é a sua vez. Bom, é até difícil de se apresentar depois da Rê, né? Pois, né, sabemos. Mas eu também sou, né, paulistana, nasci no Brasil. Também tenho alguns anos de experiência com desenvolvimento, né, e construção de marcas, uns 18 anos nesse tipo de trabalho. Comecei também em agências, passei por agências aqui do Brasil, né, como a UMAP, a DM9, DPZ e a própria FBIS mais recentemente, mas no meio disso eu foquei muito em trabalhos de consultoria, né, muito focado em branding e estratégia mais relacionada a comportamento também, né, como que esse olhar do consumidor com pesquisa qualitativa, quantitativa, né, o que for, pode ajudar a desenvolver esses processos, né, que a gente tem aí usado também muito o design, né, o processo do design, o design thinking para chegar em resultados colaborativos com os nossos clientes. Então, é um pouquinho do meu trajeto. Muito feliz de estar Bom, aqui. obrigado, Camila. Camila, Renata, agora a sessão é com vocês, pilotem à vontade. Bacana, vou projetar aqui, acho que apareceu, né? Uhum. E Sim, sim. botar no. Vou tentar diminuir aqui, porque tem muito número, e se eu não conseguir enxergar os números, eu não consigo falar com vocês, e não está rolando. Mas vamos lá, vamos tentar. Bom, gente, como o Edson comentou, a gente, né, fez esse estudo no começo do ano, né, e muito motivado
por entender, né? A Camila, como eu também, somos muito apaixonados pelo comportamento humano e acho que os últimos anos provocaram muitas perguntas e muitas discussões, né? Acho que todo mundo que estuda o comportamento humano tem tido essas discussões, o quanto a gente está mudando, o quanto as coisas estão sendo mudadas, o quanto a gente está sendo empurrado para a mudança, né? Porque a gente está falando de uma pandemia que revirou o mundo de cabeça para baixo. Outro dia eu estava até assistindo uma série que mostrava o período pandêmico. Eu falava, meu Deus, parece que a gente nem lembra mais que a gente lavava pacote de salgadinho todo dia e tudo mais, né? E o quão profundo isso é, né? O quanto isso mexe com a gente. E especialmente, né, o nosso olhar no Brasil é porque a gente saiu da pandemia e seguiu e entrou num momento político e econômico muito complexo e muito intenso, onde a polarização do mundo tá, foi muito exacerbada. Além disso, uma situação mundial economicamente instável, a guerra da Ucrânia, mais uma guerra nesse momento, toda a questão do aquecimento global. Então, assim, muita coisa mexendo com quem a gente é e como a gente interage. Então, a gente decidiu estudar isso né, primeiro foi, né, conversou com 650 pessoas em todo o Brasil, tentando criar aí um pouco um retrato brasileiro. Olhamos muito redes sociais, né, olhando para até às vezes 10 anos, né, olhando 10 anos de vídeos mais assistidos em relação à política, todos os tipos de listening ligados a assuntos, né, de fake news, cancelamento, política, pandemia, socialização. E, obviamente, fomos beber em fontes aí de pessoas que já estudam isso há muito mais tempo e com muito mais profundidade com a gente, em livros, artigos, estudiosos e tudo mais. E, como disse a Camila, muita aba aberta, muita conversa para a gente poder tentar botar a cabeça em algum lugar. Então, esse deck depois fica com vocês, né? Ele já está disponível, mas porque o que a gente traz aqui, você pode depois clicar em setas, eles têm bastante referência, bastante assuntos que a gente tudo que a gente buscou de referência, se aprofundou, a gente tenta deixar aqui alguns links para quem quiser navegar mais profundo em alguns assuntos, né? Gente, desculpa, eu às vezes, como eu estou morando aqui em Londres, às vezes quando eu falo um anglicismo, assim, eu já estou pedindo desculpa se eu fizer isso, que eu também não acho legal. Mas às vezes eu engasgo aqui quase falando uma palavra em inglês. Bom, a gente começa pelo ponto, né, como a relação humana ela é importante para a nossa vida, né? Então, todos os estudiosos falam que é a partir do convívio, é a partir da interação que a gente, como espécie, evolui, né? A nossa grande diferença é poder saber cooperar. E essa cooperação, né, essa lei da cooperação que os autores trazem e estudam, ela é chave não só para a gente sobreviver, mas principalmente para desenvolver sociedades mais complexas, né? Onde a gente tem cultura, política, economia, onde a gente de fato evolui. Mais do que isso, quando a gente olha para a psicologia social, eu não existo como ser humano sem estar em sociedade, né? O meu self, a minha identidade, ela é montada e ela é um reflexo das minhas interações, das minhas trocas. É a partir dessas trocas e interações que eu me percebo como pessoa e consigo desenvolver o meu self. Então, as relações, elas são é a base da nossa vida mesmo, da nossa sobrevivência. E, obviamente, melhor qualidade das relações, melhor qualidade de vida eu tenho. Porque se é a partir dela que eu me posiciono e me vejo no mundo, né, é elas que permitem eu desenvolver resiliência, empatia, o meu senso de pertencimento, né, a minha capacidade de desenvolver, de evoluir, de aprender, isso tudo vem dessa qualidade das nossas relações. E aí, a gente, para tentar organizar tudo que a gente estava vendo e lendo e ouvindo das pessoas, a gente tentou organizar um pouco as relações humanas nas esferas dessas relações.
Porque na hora que eu olho, a gente tem três grandes esferas permeando a nossa vida, né? A esfera pessoal, que são nossas relações mais íntimas, a esfera social e a esfera institucional, onde eu passo de relações pessoa a pessoa para relações com instituições. Na esfera pessoal, está muito ligada aos sentimentos, né? Esse é o grande motivador dessas relações, né? Então, são as relações familiares, as relações de amizade, as relações amorosas, onde eu tenho uma intensidade e um grande sentimento envolvido. Quando eu passo para a esfera social, eu estou falando que a principal motivação são os interesses comuns, né? O que que nos une, o que que a gente compartilha, ou onde, né, onde eu estou, na que comunidade, a minha rua, a escola que eu frequento, o trabalho que eu faço, isso permite você conhecer outras pessoas que compartilham com você interesses comuns, compartilham ideias comuns, objetivos comuns, momentos comuns, e isso faz com que você se relacione e tenha uma conexão com essas pessoas. Numa esfera um pouco maior, quando eu subo isso, eu estou falando da esfera institucional, onde eu me relaciono através de necessidades, né? Então, eu estou ligada à empresa, àquela escola, àquela igreja, né? Então, eu começo a ter relações que são um pouco mais conceituais, né? Onde eu me relaciono com um conceito, com um valor, com algo mais amplo que a instituição representa. Mas o que a gente, né, foi vendo que quanto mais, né, mais essa intensidade, ela obviamente está mais ligada aos sentimentos, à conexão, né? Ele vai de dentro para fora, mas quanto mais a gente foi vendo que o mundo digital bagunça um pouco essa lógica. O mundo digital não é tão linear assim, o jeito que eu me relaciono, não é tão simples assim essas esferas, elas se misturam um pouco mais. Porque quando eu olho e vivo o mundo através da tela, eu coloco um pouco mais na frente os interesses comuns. Eu começo a olhar e escolher o como eu me relaciono, né? Essa coisa que a gente brinca, poxa, a gente está perdendo um pouco das nossas habilidades sociais, dos nossos skills sociais, ele acontece, ele vem muito ligado a uma mecânica muito doida do mundo digital, onde sim, né, a neurociência já provou que os likes me soltam dopamina, onde o sentimento ele não vem num primeiro lugar, né? Então, os interesses comuns acabam sendo muito mais fortes pela tela do que talvez no dia a dia. E aí começa aquele efeito que a gente discute o tempo todo, que é o das bolhas, onde eu começo a escolher quem e como eu me relaciono, quem que me faz me sentir mais acolhido, onde eu me sinto mais validado, né? Onde eu me sinto mais parte de algo, que gera essa percepção de controle, que é falsa, mas que é muito cômoda, né? Onde eu me sinto mais parte de algo. Então, esse é um ciclo que ele acaba se autoalimentando, né? Poxa, quanto mais eu sou validado, mais tenho joinhas, mais as pessoas concordam com a minha opinião e mais eu me sinto forte, mais eu me sinto interessante, mais eu fico interessado naquele assunto, né? E isso vai criando um efeito. Eu também vou me tornando menos permeável ao diferente, né? Eu vou criando um ambiente que ele é mais confortável, mais seguro, mais gostoso, mas menos permeável ao diferente, menos permeável à discordância, à troca. E se a gente pensa que a evolução vem da troca, das interações, interações que se repetem e que simplesmente me validam, elas acabam deixando a gente menos em movimento, mais no mesmo lugar, de alguma forma. E nesses últimos 3 anos, a nossa vida, como a gente comentou, viveu isso intensamente, onde o mundo de fora estava muito perigoso, né?
No começo, perigoso pela pandemia, depois perigoso porque eu não sei qual é o futuro do país ou o futuro do mundo. E aí é seguro, né? A tela é um lugar seguro, a tela é um lugar onde eu me resguardo. Então a gente foi entender um pouquinho mais como isso estava afetando as relações, como isso estava sendo dito, percebido e sentido pelo brasileiro. E aí, um pouquinho sobre essas relações nesse Brasil que é pós-pandêmico e polarizado. Se de um lado a gente tinha muitas expectativas e sentimentos positivos para essa volta, né, ao presencial, então 88% passaram, né, dizem que passaram a valorizar muito mais as relações presenciais, 77% falam eu quero estar perto da minha família, 76% diz que puxa, eu valorizo muito as relações com as outras pessoas, ou 68% eu quero estar perto dos meus amigos. Na real, as pessoas também dizem que ficou mais difícil se relacionar. Elas têm essa consciência. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva, mas eu também sei que não é tão simples, né? 52% acham que ficou mais difícil se relacionar com a família, com os amigos e outras pessoas. 50% dizem que dos sentimentos gerados com as interações foram mais negativos, cansaço, insegurança, frustração. Então, se um afastamento que começou acontecendo por necessidade, o afastamento físico, ele foi se tornando, na verdade, um afastamento por escolha, um afastamento que a gente chamou aí de simbólico, né? 67% dos entrevistados dizem que optaram por se relacionar apenas com as pessoas que compartilham com ele pensamentos e valores, né? Então, é aquela bolha que começa nas redes migrando para o que a gente chamaria aí da vida real, né? Ou in real life. E aí isso vai impactando todas as nossas esferas de relação, né? A esfera pessoal, onde a gente tem todos os sentimentos, onde a gente tem mais a intensidade, de uma certa forma, foi muito, talvez seja que as pessoas mais sintam, porque tem aquela sensação de quebra de vínculo, né? Então, 59% dizem que as relações pioraram, 31% passaram por algum tipo de rompimento. E 18% dizem que as relações com os amigos também pioraram. Né? Então, uma deterioração mesmo das relações pessoais, né? Dessa dual, da esfera que deveria te fazer se sentir seguro, né? E próximo dos outros. Né? Então, e a gente olha, quando a gente olha para um Brasil que vinha discutindo tanto a família, os valores, a gente vê que isso virou o oposto dentro de casa. As relações foram extremamente afetadas e as casas, né, as pessoas nunca tiveram tão desunidas, né? Então, as relações com pais, irmãos, tios, avós, teve diminuição da tolerância, né? Um ambiente que ficou mais intolerante, 33%, mais preconceituoso, 30%, menos empático, né? 25%, e com mais brigas causadas por debates, né? Assim, então, onde você deveria se sentir acolhido e protegido, né? A gente tem aí quase um terço das pessoas dizendo que virou um ambiente complicado, complexo, intolerante, pouco acolhedor. Né? E quando né? E muito dessas brigas, porque muito dessas brigas das redes sociais, elas migraram para a mesa de jantar. Porque se eu olho que, né, as conversas, 447 mil conversas na internet foram relacionadas à política e família em 2022, né? E 20% das discussões das famílias começaram online. Porque se a gente pensa que a tela faz você normalmente ligar o modo interesses comuns mais do que sentimentos, essas brigas aconteciam de uma forma mais natural e menos conectada ao, de fato, o papel da família. Né? Então, a Vera Iaconelli, ela fala, né, que a família é onde você convive, experimenta e aprende o contraditório. Né? Você, né, aquela coisa, aquele ditado que diz que amigo é a família que você escolhe, a família você não escolhe. E por isso mesmo você tem que aprender a lidar
com o diferente, com as pessoas que não querem exatamente, ou que conhecem tanto de você que se metem mais do que talvez você gostaria. Então, é um laboratório mesmo para você desenvolver tolerância, empatia, mas na hora que você vai para a tela, você só está pensando no que combina com você. E talvez isso tenha sido um grande gatilho dessas brigas. Na hora que você esquece que na mesa o que deveria vir primeiro é o sentimento, né? Então, o que a gente coletou de post falando, poxa, eu preciso de algum lugar para passar o Natal, o Ano Novo, porque eu não quero mais ver, não quero sentar na mesma mesa, foi enorme, infelizmente, né? E as relações amorosas, elas também foram impactadas negativamente. Acho que aqui não tem muita surpresa. Falou-se muito, né, desde a época da pandemia, mas a gente teve um número recorde de divórcios no Brasil, 80.500 divórcios em 2021. E 30% das pessoas que a gente entrevistou falaram que a relação com seu parceiro piorou. A Esther Perel, ela fala que a gente está vivendo uma vida, né? A vida digital ensinou para a gente um reflexo de buscar uma vida sem fricção, uma vida onde, né, a gente fala isso com nossos clientes, você tem que criar uma experiência seamless, né? Não tem que ter fricção, não tem que ter dificuldades. Mas quando a gente fala das relações, as dificuldades elas são fundamentais para que você evolua, para que você troque, para que você aprenda, para que você desenvolva a sua identidade, assim, né, tudo isso que a gente está falando. Quando eu vou para como eu não quero mais fricção, eu começo também a querer evitar relações e me afastar, porque se eu não quero discutir, eu acabo me afastando, né? Então, até as amizades também foram se reduzindo a esse espaço de identificação, né? Eu quero, né, 80% dos nossos entrevistados disseram que preferem, né, sentiram a necessidade de estar mais só com pessoas que pensam como ele, né? Então, agora eu não estou conseguindo ler o resto dos números, está todo mundo com as carinhas aqui para mim, eu não consigo tirar. Então, Cami, qualquer coisa você me complementa aqui, né? Pode Então, ser. 39% saíram dos grupos de WhatsApp com os amigos, 31% deixaram de discutir política, né? E 18% diz que as relações pioraram. Então, assim, é essa frase aqui da Float que ele fala: poxa, eu quero eliminar as angústias da minha vida. Mas a vida é feita de angústias, a vida é feita de fricção. Se eu elimino as angústias, a vida vai ficando plana, ela vai ficando sem profundidade, né? E esse é o grande risco de quando a gente vai fechando as nossas bolhas. É o efeito que a gente está vendo, né? No Brasil, a guerra que está acontecendo em Israel virou discussão política. Isso é raso, né? Isso não tem a profundidade que a dor dessas pessoas merecem. Então, essa falta de angústia, a vida tem momentos de angústia e isso faz parte. E aí a gente viu que as pessoas, em prol da saúde mental, que é muito importante, foram se tornando mais individualistas, né? Então elas falam que 74% costuma bloquear as pessoas. Ah, eu não quero, isso não pode me incomodar, né? 70% se distanciou de outras pessoas. 37% alegam que mais ajudou foi se afastar para poder cuidar da própria saúde. E 33% diz que não quero me preocupar com o que os outros pensam, né? Então eu viro para mim mesmo, né? Eu vou me fechando cada vez, né? Não só na bolha, mas em mim mesmo. E aí, né, a gente traz aqui a Esther Perel, que ela fala muito sobre isso e ela tem, né, ela lançou esse conceito nesse ano lá no SXSW, mas ela tem falado bastante sobre a intimidade artificial, essa sensação de que a gente está hiperconectado, né, e que a gente tem milhares de amigos e que a gente sabe a vida de todo mundo, mas que ela fala, mas se você precisar viajar e alguém precisar regar a sua planta ou dar comida para o seu gato, você não tem para quem ligar, né? Então,
ela fala muito para a gente avaliar a profundidade dessas conexões, dessas relações, né? Essa solidão moderna disfarçada de conectividade. E aí, óbvio que isso vai ampliando dentro de todas as esferas, e aí a gente entra na esfera social, que ainda estamos falando de pessoa a pessoa, né? Mas que é onde eu vejo esse efeito, né? Se eu briguei com a família, imagina na esfera social, com os meus amigos e com os conhecidos, né? Com os colegas e tudo mais. Então, 90% das pessoas que a gente entrevistou fala que prefere estar sozinho do que mal acompanhado. 62% que eu não tive medo de dar minha opinião. Eu também, né? As pessoas estão com medo de conversar honestamente, se mostrar vulnerável, como diz Brené Brown, assim. E 60% disse que tinham mais dificuldade de conviver com outras pessoas, né? Então, é um afastamento consciente e escolhido por elas, né? E aí a gente traz aqui um pouco esse fear of going out, né? Essa síndrome de isolamento, né? De ser mais individualista, de estar mais isolado. Né? 62% considera-se ter isolado ainda mais em 2022. Então, mesmo quando falam, não, pode ir para a rua, não quero. Eu prefiro ficar sozinho, né? Eu não quero sair. Eu prefiro ficar aqui dentro de um ambiente que eu tenho ao pseudo controle. E as redes viraram aí o meu espaço de onde eu me posiciono, onde eu posso dizer, onde eu posso dar minha opinião, eu posso falar o que eu acho. E isso, de uma certa forma, parece muito empoderador para muita gente, né? Então, a gente vê que tudo acontece muito rápido e as pessoas falam que, poxa, sim, eu dou minha opinião, eu falo o que eu acredito, e ao mesmo tempo que elas fazem isso, elas percebem que é um ambiente mais intolerante, né? Então, 89% fala, poxa, o Brasil não está tolerante. 85% diz que não, a internet está muito extrema. E 79% concorda que o cancelamento impacta as relações fora do digital. Então, foi muito interessante perceber como as pessoas, em alguns momentos do nosso questionário, assumem o que elas fazem, mas na hora que a gente pede para elas pensarem sobre isso, elas não conectam a ação com o que elas estão falando, né? Elas acham tudo muito intolerante, mas quando você vai em outro pedaço, elas mostram lá que elas estão fazendo e tudo mais. Então, né, porque aí ela diz, 59% acha que todo mundo deveria dizer o que pensa e não se preocupar com os outros ou com a possibilidade de ser cancelado. Mas a verdade é que é muito mais fácil cancelar do que eu lidar com esse diferente, do que eu lidar com a outra opinião, né? Então, é, eles acham também que, poxa, ter medo de cancelar, eu não quero me expressar. Então, a gente vê que a gente está ainda tateando, entendendo como lidar. Eu tenho que falar, mas eu não quero falar. Ou se eu falo, eu sou né? Então, é o tempo todo contraditório, né? Então, e o que é mais interessante é que, não, todo mundo cancela. Eu não faço isso. Mas aí os números não se conversam, porque 85% diz que o brasileiro é cancelador, sim, mas só 31% admitem que fazem isso. Então a gente não sabe onde está esse restante aí que cancela todo mundo, mas não sou eu, né? E aí, mas também quando eu falo assim, não, eu cancelo, mas eu perdoo, né? 75% diz que cancela, perdoa, ou que não, a pessoa muda, ela merece ser perdoada. Mas, ó, cancelar é legal, é um jeito de eu apontar os erros, apontar que você fez alguma coisa errada. Ah, mas é um bullying também. Poxa, não é legal porque é um bullying. Então a gente vê essa contradição o tempo todo no estudo, né? As pessoas usando um recurso que elas às vezes não concordam que é o melhor, mas às vezes acham que é bom porque isso permite que as pessoas se entendam. E quando você pergunta o motivo que elas cancelaram, está sempre ligado, ah, não, uma opinião diferente da minha, ou algo que eu não concordo. Então, o diálogo ele nunca aparece muito como uma opção aí nesse caminho. E aí, o que a gente vê é que 55% cancelou celebridade ou influenciador, principalmente, né? Então, na esfera
né, do social, eu saio aí cancelando bastante, porque o influenciador é muito doido também essa relação, né, que a gente discute bastante. Ele é uma pessoa, mas ele é uma marca. Então, dependendo do momento, eu cancelo ele como uma pessoa, ou eu sinto muito, eu cancelo ele como uma marca, né? Então, a gente vê isso. Então, no final, o cancelamento ele acontece ainda mais forte nesse momento pessoal, né? Porque a gente está falando dos influenciadores como os mais cancelados, e depois a gente fala dos amigos como os mais cancelados. 50% diz que cancelou um amigo ou um familiar, né? Então, no final, é muito íntimo, né? Eu não concordo contigo e eu te cancelo. É muito próximo. E as marcas é muito interessante porque, sim, eu acho muito mais fácil cancelar a marca, mas a gente vê que, na real, ele faz isso mais com as pessoas próximas, porque, de alguma forma, incomoda mais ele. Mas, ao mesmo tempo que ele fala que ele cancela, 53% diz que não deixaria de comprar, não. Ou seja, não vou mudar a minha rotina, porque provavelmente deixar de comprar aquela marca vai trazer alguma fricção na minha rotina, eu não vou fazer isso, né? Então, é ainda tudo muito contraditório na cabeça deles, né? Então, assim, é sempre essa busca por um controle que, na real, não está acontecendo, né? E que eu vou tentando criar essa proteção e esse controle que não acaba acontecendo. E aí eu vou passar para a Cami para ela falar um pouquinho da esfera institucional. Bom, gente, na esfera institucional, né, como a Rê já tinha mencionado, a gente tem essa relação muito forte, né, o motivador dessa relação são os interesses comuns e, né, desculpa, são as necessidades, né? E nesse caso, né, nesse momento que a gente viveu, todas essas mudanças, isso trouxe uma crise de confiança muito grande, né? As minhas necessidades não sendo atendidas como deveriam ser. Principalmente porque com toda essa velocidade tecnológica, né, todas essas mudanças que a gente viveu, a tecnologia realmente não acompanhou esse passo, né? Então, os órgãos públicos, eles estavam e estão ainda, né, muito atrás desse processo esse processo exponencial que a tecnologia está vivendo. Então, né, a gente tem as coisas feitas de uma maneira muito autorregulatória quando a gente fala do ambiente digital e de tecnologia, né, todas as questões relacionadas à privacidade, controles de dados, tudo isso ainda, né, não realmente acompanhou. E a gente viveu um boom muito grande, né, nos últimos 3 anos. Aqui, né, a gente, no meio do estudo, até a Rê já passou alguns, né, a gente sempre traz, assim, um ponto de reflexão, né, daquele assunto que a gente está abordando, né, tá ali para refletir. E essa é uma das referências que a gente trouxe aqui de um dos episódios de Black Mirror, né, todos têm um pouco esse olhar, né, dessa crítica social, né, relacionada à tecnologia e a nossa atuação, né, o nosso comportamento, mas esse especificamente fala sobre a falta de ética na construção do design, né, das redes sociais e dos produtos digitais. Então, né, esse design chamado persuasivo, né, com a intenção realmente de fazer as pessoas entrarem nesse vício. Esse episódio chama Smith Trains, não sei se alguém já viu aqui, mas ele acho que é parte da 5ª temporada, e ele fala muito sobre essa questão, né, desse cara que deu uma surtada justamente porque ele não aguentava mais todo mundo em volta dele adicto, né, na tecnologia. Além disso, né, com essas tecnologias emergentes avançando dessa maneira, exponencialmente a gente está vendo cada vez mais formas, né, a inteligência artificial, deepfake, várias ferramentas que ajudam a construir essa percepção equivocada, né, muitas fake news, muita desinformação que são, né, colocadas de forma muito real, é muito difícil, né, perceber isso cada vez mais e até a gente por conta da história das bolhas, né, e da gente querer reforçar o nosso padrão, a gente acaba justamente, né, dando luz a essas fake news, a esses ideais, essas crenças que
são compartilhadas por nós mesmos. E aqui no Brasil, gente, eu não sei como é que foi aí, mas aqui, olha, fake news é o que não faltou. Em todo lugar que você abria, toda rede social, nosso WhatsApp, assim, é o que mais apareceu durante esse período, né? E isso realmente estremeceu muito as relações, né? Porque muitas vezes, né, na verdade, a maioria das vezes, essas notícias falsas, né, reconstruídas, elas chegam através de pessoas do seu círculo de confiança. Então, elas chegam através de pessoas que estão lá na nossa esfera, né, mais íntima e que a gente, né, fica descrente que a pessoa não está tá passando algo, né, que não é real. A gente teve aqui também, né, a criação do que se chamou de realidades paralelas, inflando muito forte o debate político que a gente vivenciou, né, com a questão da escolha presidencial no ano passado. Então foi assim um momento muito tenso, muito forte no Brasil. E essas realidades paralelas, né, como a gente chamou aqui, e tem sido uma nomenclatura abordada, né, digitalmente, ela é feita muito através dessa técnica chamada dog whistle, né, que é esse apito do cachorro, que, né, tem essa tradução aí, mas que fala sobre uma estratégia de comunicação que passa uma mensagem, né, independente se ela é verdadeira ou não, mas que tem ali quase que uma mensagem subliminar, né, sutil para um determinado grupo de pessoas entenderem. Então aquilo fica circulando e dentro daquela bolha de entendimento, né, as pessoas ficam se comunicando quase como se, né, apartadamente. Então, né, como eu disse, tudo isso afetou muito, né? 87% concorda que a disseminação das fake news afastou bastante as relações, 73% concorda que recebia fake news por apps de mensagem, né, principalmente sobre a família, como eu disse, e 72% já leu ou ouviu notícias políticas que desconfiavam ser falsas, né? Tem um momento que você consegue perceber, né, essa falsidade, mas também não é simples, né? É um processo. Esse compartilhamento de conteúdo, ele contribuiu muito para reforçar essas tensões que a gente estava vivendo, né, socialmente aqui no Brasil, essa condição muito polarizada, né, esquerda, direita, isso, né, muito forte. Isso tudo, né, com um posicionamento político que vai se, como a Rê comentou, né, agora a guerra de Israel, né, a nossa guerra interna, né, política passou para esse olhar, né, da outra guerra. Então, tudo isso vai apontando esses padrões comportamentais do brasileiro em relação a como, né, a política, esse conflito foi se tornando cada vez mais íntimo, né, ficou pessoal mesmo, entre as famílias, entre os amigos. Então, né, 53% das pessoas se decepcionaram com o posicionamento político da sua família. O WhatsApp foi o principal, né? O WhatsApp e o Telegram, mas o WhatsApp muito forte como essa principal via de informação, né, falsa. E com isso também, né, ainda bem, do outro lado, né, cresceram os números de organizações, de iniciativas que combatem essas notícias falsas e promovem essa verificação de fatos, né? A Lupa comprova, o próprio, né, site, o app do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, ajudando as pessoas a conseguir, né, acessar a veracidade das informações. Mas, obviamente, né, isso ainda faz parte de não é algo tão disseminado, né, e tão incorporado no dia a dia da maioria das pessoas. Então, né, no Brasil, a conclusão é que em todas as esferas a gente apresentou sintomas, né, das relações que adoeceram, né, são sintomas de doença, assim, né, pensando nessa causa do outro lado. Quando a gente fala das doenças mentais, por exemplo, esse crescimento, né, do caso e consumo, isso gerou, né, como causa um isolamento físico, emocional, né, o que a gente viu lá na história da agorafobia, a questão da fake news, das realidades paralelas, né, esses compartilhamentos pelos grupos de WhatsApp, criou, né, essa causa da pós-verdade, né? Então, assim, só o que eu acredito é a verdade. A cultura do cancelamento, essa intolerância, né, agressividade no ambiente digital, fez com que essa diferença, né, do outro, das crenças alheias, se torne inaceitável. Só pegando esse gancho, a Rê comentou, estava vendo uma série, né, no começo, que fala sobre esse período
né, da pandemia, do coronavírus. Eu acho que ela está falando do The Morning Show, porque eu também estou assistindo, que, né, e é justamente sobre esse tema, né, sobre a cultura do cancelamento e como ela chega num patamar assim realmente distópico do quanto isso se tornou nocivo, né, para o ser humano, né, chega a envolver morte e tudo isso. Então, uma série legal de assistir pensando com esse olhar, né? E além disso, né, a gente teve também associações violentas, né, afastamento de quem a gente ama, né, de quem a gente amava, enfim, né, com esse mindset sempre de que o problema está no outro. A gente trocou a lógica, né? As relações de sentimento se tornaram relações de necessidade, né? As relações de necessidades de sentimento, né? O que eu acredito, o que eu necessito é, né, o meu sentimento, né? Então, esse brasileiro, né, ele se tornou no final mais apático. O que a gente viu é que teve um momento que as pessoas deixaram, né, às vezes, né, por preguiça, cinismo, né, falta de cansaço mesmo, deixou de validar mesmo, de colocar a sua opinião ali depois de tantas brigas e mudanças, né, que a gente viveu. Né, 84% afirmam ter preguiça de se envolver ainda nas discussões online, 77% afirmam ter preguiça de discutir com alguém, prefere deixar de seguir, né, cancela mesmo nas redes, né, eu imagino que cada um de vocês, né, se a gente for olhar assim no nosso íntimo ali, com certeza alguém já deixou de seguir, já silenciou, já, né, e às vezes eram pessoas que você, né, se relacionava, se respeitava, gostava, e a gente acabou, né, trazendo isso de uma maneira muito mais rápida, né, muito mais superficial mesmo, né. E aqui, né, por fim, 38% afirma que aprendeu a lidar com as diferenças usando as seguintes estratégias, ou focou 36% nas relações que fazem bem, 33% ignoram a opinião alheia e 32%, desculpa, parou de discutir sobre temas que poderiam gerar atrito. Ou seja, né, mais de um terço dessas pessoas escolheram ignorar, né? Escolheram não ligar, né? E deixar passar. Ou seja, na verdade, não é lidar com as diferenças, é só cancelar a diferença. Pode passar, Rê. Aqui foi um trabalho super legal, né? Que o time da FCB fez, olhando para os vídeos sobre política nos últimos 10 anos. Tem, né, muitas referências nesse link, tá num link do Miro. Depois, se, né, alguém tiver interesse, pode entrar. E assim, no Brasil é muito comum a gente fazer piada com a nossa desgraça. Então, a gente tem um histórico, né, de piadas com a política, né, nos últimos 10 anos, sempre muito forte. Era engraçado, né? Você ri do outro lado, ri do seu, né? E a gente viu que com o tempo, né, nos últimos anos, esses últimos 3, esses vídeos foram ficando mais impositivos, né, até mais extremistas, refletindo realmente uma mudança identitária no nosso país, né? Em vez de rir de si mesmo, a gente brigou com o outro, né? O que é forte, né, para nossa cultura. Pode passar. E a gente foi buscar, né, uma referência com esse antropólogo brasileiro, ele se chama Francisco Bosco também, um cara super interessante, né, que tem uma visão muito fundamentada mesmo, né, historicamente, né, socialmente, sobre as relações no Brasil. E ele fala que, né, se em um determinado momento a nossa cultura, ela sempre foi uma cultura pautada nessa identidade social muito coesa, né, o brasileiro, né, com essa coisa forte, né, das suas necessidades, né, a comida, o afeto, né, o carinho, coisas que são muito, né, do brasileiro. Chega, nem conhece, beija, entra na casa, né, mostra o cachorro, essas coisas, né, que acho que tem muito também do quentinho no coração, né, de Portugal, assim. Ele diz que essa identidade que era social, né, coesa e forte entre nós, ela passou a ser uma identidade muito mais fragmentada depois desse período. A pandemia e essa polarização começaram a trazer elementos de desagregação, né? Antes a gente, né, podia, vamos dizer assim, compactuar com algum determinado tema, mas assim, agora você acredita nisso, então eu não posso mais concordar com você em nenhum tema, né? Nada
mas faz sentido ter uma conexão. Então, isso afetou realmente as nossas relações da esfera social e pessoal muito forte. E, né, como tudo que a gente faz, a gente gosta de olhar também para como isso pode acontecer no futuro, né? O que o futuro nos diz. Então, a gente foi olhar nessa pesquisa também para essa perspectiva de cada um, né? Dessas pessoas e entender se, né? Apesar de tudo, o que ainda nos une como nação, né? O que faz a gente ter orgulho de ser brasileiro, como a gente já foi um dia? E o que a gente descobriu? Que a capacidade simplesmente da gente se manter otimista. Apesar de todo esse cenário, né, caótico, nebuloso, né, o brasileiro tem isso muito forte na cultura, de acreditar no amanhã, né? O amanhã sempre vai dar certo, tem milhares de músicas, né, sobre isso. E são sentimentos que representam, né, as expectativas para as relações desse ano e do futuro daqui para frente. Então, a gente mapeou aí alguns como esperança, alegria, confiança, empatia, satisfação, né? Valores que somam mais de 100%, porque essa resposta era múltipla escolha. Então, apesar de tudo, né, a gente ainda acredita que pode melhorar. Acredita, inclusive, reconciliação e a reaproximação dessas relações, principalmente na esfera, né, pessoal, que foram afetadas, né? 79% acredita que é possível ter prioridades diferentes e manter ainda uma relação próxima com alguém, né, com os familiares nesse futuro. Acreditam que é possível ter valores diferentes, 76%, mas mesmo assim manter uma relação próxima com os amigos e famílias. 75% acredita que é possível discordar politicamente, aqui acho que é o principal, né, nesse aspecto, mas manter uma relação próxima ainda com família e amigos. 71% diz que acredita, né, ainda que o amor pode superar qualquer um desses desentendimentos e diferenças. E 69% acredita nessa reaproximação das pessoas que se distanciaram nesses últimos 3 anos. Já, né, na esfera pessoal das relações, para a gente fechar nossa conclusão, né, que se concentram as maiores expectativas de reaproximação. Então, isso é muito bom, né, por esse lado, como foi a mais afetada, pelo menos elas têm esse olhar de eu quero, né, 66% querem, pretendem se reaproximar, ficar mais próximos dos familiares. Nas relações de amizade, 65% querem se aproximar, ficar mais próximo. E nas relações amorosas, 56% com seus parceiros, né, e parceiras. Aqui é mais um daqueles momentos que eu comentei da reflexão, né, de alguma referência interessante. Então, esse é um vídeo muito bacana do Yuval, né, Harari e o Tristan Harris, que é, né, um dos principais ativistas do design ético, né? Ele fez aquele documentário, tá no Netflix, acho que tem uns 2 anos, que se chama Social Dilemma, e ele expõe, né? Ele era um ex-dev do Google, e ele expõe toda essa falta de construção ética, né? Das plataformas digitais. Então, esse vídeo é uma discussão sobre ele super interessante, né? Que do lado do Harari ele fala sobre essa questão da cooperação, né, humana como esse fator de crescimento, de evolução, tudo que a Rê comentou no começo. Então, é um vídeo bem legal para ir mais a fundo nessa história. E quando a gente olha para o nosso mercado, né, para as marcas, que está lá na nossa última esfera, as relações institucional, a gente, né, vai buscar, assim, como que isso pode se traduzir ali. Esse exercício de continuadamente repensar o papel das marcas, né, dos negócios, é cada vez mais imprescindível, né? Aqui tem um coach do Ryan Gellert, que é o CEO da Patagônia, né, que é uma das maiores referências, todo mundo que trabalha com marcas já usou essa referência deles, né, para alguma coisa. E ele fala, né, que as empresas só fazem a coisa certa depois de esgotarem todas as outras alternativas erradas. Então, de agora em diante, vão resistir apenas aquelas que entenderam os seus impactos e assumirem as responsabilidades sobre ele, né? Esse momento de mudança de mindset mesmo sobre a atuação de cada um. Até porque, do outro lado, né, as pessoas enxergam já essas organizações privadas como agentes de transformação, né? Quando a gente pergunta na própria pesquisa, né,
de quem que você espera a mudança, né? O governo e as empresas, né? O poder privado são sempre esses lugares, né? Esses espaços em que as pessoas esperam também vir a mudança. E aqui a gente pegou referências de outras pesquisas que mostram, né? Então, nessa pesquisa da OnePulse, 88% dos consumidores acredita que as empresas podem influenciar a mudança social, né? Nessa outra do Consumer Culture Report, 71% dos consumidores compram de organizações que compartilham a causa. A gente já vê, né, essa mudança no nosso dia a dia, e 46% dos consumidores dizem que as marcas têm ideias melhores para resolver problemas do que o governo. Então, esse também foi uma pesquisa aqui no Brasil, da Eldem, que trouxe para a gente, né, esse olhar aí de que metade das pessoas também tem essa visão. Até porque, né, se a gente for olhar para essa questão do lucro, né, de toda a conversa que a gente tem todos os dias, em todas as nossas reuniões, né, as vendas, em outros universos de instituições, já existem indicadores de sucesso que são alternativos, né? Por exemplo, no caso dos países, tem o GPI, que é esse Genuine Progress Indicator. Ele incorpora 26 indicadores econômicos que não necessariamente estão relacionados, né, à renda, mas que estão relacionados à equidade dessa renda, ao consumo, ao desemprego, indicadores ambientais, por exemplo, indicadores sociais. Então, ele vai juntando vários olhares sobre, né, o que é sucesso e o que é, né, ganho para cada país, e a gente acha isso um tema super interessante, né, até foi parte dessa palestra também no South by Southwest, né, que é como usar essa economia para o bem social, né, globalizado nesse sentido. Pode passar. Então, pensando no nosso dia a dia, né, como aplicar isso em marcas, esse exemplo super interessante dessa marca chamada Hello Bello, não sei se alguém conhece, é uma marca americana, que ela foi criada por dois um casal, né, um casal de pais, um pai e mãe, recentes, que tiveram seu filho, entenderam as dores desse momento inicial, né, que é o pai de primeira viagem, e fizeram, né, uma marca, né, um varejo, um e-commerce focado nesses pais que têm realmente essas tensões que ninguém sabe explicar direito, que ficam ali perdidos. Então, uma relação muito conectada com a empatia, né, com o momento que esses novos pais estão vivendo. Então, eles, né, estão fazendo muito sucesso, né, cresceram super rapidamente. Um outro exemplo super legal também de citar é mostrando como conectar esse lucro, né, e o impacto positivo para mulheres de baixa renda pela WeCapital, que é um consórcio de empresárias líderes, né, ganhou alguns prêmios, né, em Cannes, acho também, no último ano, sobre esse consórcio que, né, incentiva mulheres e que pode até passar para o próximo slide, Rê. Eles fizeram, né, elas foram fazer o consórcio no México e elas entenderam que elas não conseguiam dar o consórcio, né, o crédito para as mulheres, porque essas mulheres de baixa renda eram desbancarizadas, né? E o que acontece é que elas não tinham o score, né, lá digital que elas precisavam ter para poderem, né, viabilizar esses empréstimos. Então, eles criaram, né, um formato, entenderam que essas mulheres, na verdade, eram ótimas pagadoras, indo até as tendas, né, até as lojas em volta das suas regiões, elas sempre deixavam ali o fiado, né, e pagavam depois. Nunca deixaram de pagar. Então, eles digitalizaram todas essas informações, né, como o digital, né, como a empatia, né, pode ser um viabilizador de mudança realmente para marcas e para negócios nesse aspecto. Então, né, a gente finaliza com uma reflexão, né, que construir marca e experiências à prova de futuro nesse mundo que a gente vive hoje é construir, de fato, relações verdadeiras que colocam os valores humanos como alma do negócio, né, que entendem sentimentos, que contemplam soluções para dores reais, né, basicamente é ser um ser humano se relacionando com outro ser humano. Pode passar, Pedro. Isso significa, quando a gente olha, né, para as esferas, cuidar dessas necessidades no mundo das pessoas em todas as suas questões, sempre refinando o algoritmo mais importante, o algoritmo da humanidade, né, da sensibilidade, da empatia.
influenciando assim, quem sabe, né, todas as nossas relações, todas as nossas esferas sociais. E a gente fecha com uma frase do Harari, né, que ele diz que a cooperação é a chave para a sobrevivência e prosperidade humana. Nós precisamos aprender a trabalhar juntos se quisermos enfrentar os desafios globais que estão diante de nós. É tudo sobre relações, né, no final. E esse foi o nosso projeto, nosso estudo, né? Ele é maior do que isso, hein? Mas a gente passa para vocês o link completo, né? A gente tentou enxugá-lo para caber no tempo, mas estamos abertos para as perguntas, né? Conversar. Então, deixa eu só fazer alguns rápidos comentários aqui. Em relação, já teve pessoas perguntando aqui no chat, né, se o estudo estaria disponível. Eu tenho uma versão em PDF que achei na internet, que não está completo. E vocês mandaram para mim essa apresentação. O que eu Essa posso aqui é. compartilhar com as pessoas? Posso partilhar esse documento que enviaram? Ou... Pode compartilhar, eu vou botar aqui. A gente tem um site onde a gente coloca, que a gente chama do Data FCB, que a gente tem a gente faz o acompanhamento da Copa, Olimpíadas, etc. E também tem alguns estudos, esse é um deles. Eu já também vou botar aqui no chat esse endereço. Lá também tem ele. Nem toda a gente está nessa nossa sala é da FCB, tem gente de fora também, percebe? Isso que é a minha pergunta. Não, esse está aberto. Ok, ok. Esse que eu vou botar aqui, ele está aberto. Pronto. Aí, segundo comentário. Como eu intuía, né, 99%, 98% do retrato que vocês estabeleceram, pelo estudo, né, adequa-se a Portugal. Não foi 98%, porque tem dois ou três pontos aí na relação dos portugueses com o digital, ou do próprio momento político, em que talvez não tenhamos chegado ainda nesse ponto. A polarização já vem caminhando, ela já existe, mas por condicionantes do sistema partidário português, da sociedade, ela não chegou aí na sua plenitude. Porém, ela faz parte da equação já também. É, e os portugueses talvez tenham uma relação com a família um pouco diferente também com o brasileiro. Então, eu acho que nós, nesse momento de polarização que está agora, ainda não estragou os natais ainda. Que E bom. eu acho que seja difícil estragar os natais. Os natais se estragam sempre ao vivo, presencialmente. A famosa briga das famílias. Eu acho que o português faz questão ainda de manter isso ativo ainda. Vamos ver o que será o futuro. Agora, tem uma pergunta e também assim, fica aí aberto. Quem quiser fazer pergunta agora, basta desmutar e avisar ou mandar pelo chat que quer perguntar e eu passo a bola, tá? A sessão, de qualquer maneira, já está quase para encerrar, mas a gente consegue ainda fazer duas, três questões. A minha pergunta para ser para as duas é que é uma certa contradição, não é como uma contradição, mas o último slide, ele é extremamente esperançoso. Ainda bem, né? Vamos ter uma esperança. Mas ele contradiz, digamos, aquilo que aparece nos slides anteriores, né? Não me parece que se caminha para esse momento de cooperação ou colaboração. Eu estou sendo cínico e pessimista, ou o retrato de hoje é muito mais para o negativo do que para o positivo, sabendo que então há que se fazer alguma coisa para chegar no positivo. Ou estou sendo pessimista na minha leitura. Não, eu acho que a gente até na época falou, a gente não pode terminar sendo tão para baixo, né? Assim, a gente até conversou bastante, porque parece, né? Mas eu acho que talvez seja a nossa alma brasileira de acreditar que sempre tem que melhorar, para frente é que se anda, né? Aquela coisa assim. Então, é, acho que existem exemplos de pessoas que estão fazendo diferente, que estão construindo coisas diferentes. Então, a gente também quis tentar contrabalançar um pouco mesmo, assim. Acho que se a gente ficar só no retrato, a gente perde a inspiração, né? E acho que é isso
a gente tentou equilibrar um pouco no final. E acho que dentro também do nosso papel, junto com as marcas, e que elas têm um papel institucional hoje maior do que tudo, é também tentar achar um lugar que elas tenham alma também. Eu gosto muito de usar essa expressão de que as marcas têm que ter alma e poder para poder inspirar e construir algo e tudo mais. Então, acho que a gente tentou contrabalançar mesmo para tentar não ficar só com retrato, né? E tentar pensar, poxa, tem coisas para se fazer à frente. Tem trabalho. Ok. E uma pergunta também. Vocês já apresentaram esse estudo? Ele é muito recente, tá, pessoal? Ele está recém saído do forno, né? Vocês já tiveram a oportunidade de apresentar isso para clientes da FCB Brasil, ou seja, diretamente? Já aconteceu já isso? Ou ainda vai A acontecer? gente não conseguiu, ainda vai apresentar, a gente não conseguiu apresentar para clientes, a gente entrou numa fase muito do que eles chamam de brand plans, coisa e tal. Não sei se a Camila conseguiu apresentar para clientes dela, que ela talvez possa dizer como é que foi. Eu apresentei na sexta-feira para um cliente de tecnologia também, como na Org a gente trabalha com clientes, né, pequeno e médios negócios, então é uma empresa de tecnologia, também uma startup, e acho que tinha assim mais ou menos umas 30 pessoas, algo do tipo, e foi engraçado porque assim todo mundo respondia no chat, assim, né? Falando, meu Deus, isso é exatamente o que eu sinto, é exatamente o que eu estou passando na minha família. Você percebe que as pessoas se veem muito retratadas, assim, né? Mais até do que o olhar, vamos dizer assim, né, da marca ou da experiência, eu acho que é um estudo que ele fala muito com o nosso coração, né? No final, é mais sobre a gente vê ali o que a gente sente, né? Um pouco da nossa relação com familiares, né? A coisa mais importante que isso não tem, né? Então, eu senti isso, sabe? Essa resposta muito mais focada no humano mesmo, do que, nossa, como a gente como marca. Mas lógico que eu acho que passa pela discussão da ética na construção, né? Não tem como construção de trabalhos, de projetos, né? Acho que isso é muito forte, assim, mas eu senti que o que mais impactou tem mais esse lugar, né, do humano mesmo, assim. Ok, não, de certa maneira, né, estudar também e significa que as pessoas vão procurar também algum viés de confirmação, né? Deve ser muito chato você estar numa sala e descobrir que estudou-se a sociedade e com aquilo que você pensa, ninguém pensa. Deve ser uma coisa horrível, né? Ou, né, se for uma pessoa independente, radical, talvez possa gostar. Amigos, alguém quer fazer alguma pergunta aqui para a Camille e para a Renata? Hein? Sônia, que gosta sempre de perguntar. Você está sem som, Sônia. Eu tenho esse problema, por isso que às vezes acabo por não participar muito, porque não sei porque o Zoom e o meu computador não estão bem. Eu queria agradecer, eu acho que o Edson já fez a pergunta mais relevante, ou que estava mais na minha cabeça, é o que até que ponto é que podíamos ser positivos nessa visão. E de que forma é que, e a pergunta também que a Camila já acabou por dizer é que parece que há de facto as empresas estão a tomar um olhar mais ético sobre a forma como constroem as marcas, não é? Levar a palavra autêntico a sério e real a sério. Então, resta-me agradecer a vossa partilha, gostei imenso, foi muito esclarecedor e como o Edson diz, eu acho que tem muitos pontos em comum com Portugal e algumas diferenças talvez sejam questões temporais, possam chegar cá, com sorte não temos que viver essa Tomara que não. polarização tão forte. Bom, E é isso, olha só, complementando, o final, quando a gente pergunta um pouco o que, que ele tem de expectativa e esperança, etc., as pessoas não estão felizes com essa situação, né? Elas estão vivendo, elas fazem comportamentos, mas elas também têm consciência. É um pouco aquela contradição que a gente falou: eu não quero cancelar, mas eu cancelo. Então, assim, talvez tenha aí mesmo um processo de aprendizado, um processo né, que quem sabe a gente vai aprendendo, né? Sim, é o E vai. paradoxo, não é? A partir do momento em É, que aceitamos que essa é a realidade, podemos realmente começar a mudá-la. Então, sim. exatamente. então, aproveita esse raciocínio, esse pensamento, esse insight, né? Porque sim, olha, é um site que
podemos ter. Quem sabe estudos como esse ajudam que as marcas cumpram, né, aquilo que parte bem grande dos consumidores pensam que elas são capazes de ter ideias melhores para resolver o mundo do que os próprios governos, né? Vamos acreditar que Vamos. incentivadas elas façam também a parte delas. Olha, agradeço imenso, Renata, Camila, pelo vosso tempo, por terem aqui partilhado esse estudo. Vou ler com muita atenção, com certeza. E espero que eu vou contar com vocês em outros encontros como esse, tá? Muito Pode obrigado. contar. Obrigadão pelo convite. Obrigada. Prazer. Sempre uma delícia conversar. Tchau. Tchau, tchau.